Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, eu espero que vocês estejam bem. É um motivo de muita alegria estar aqui gravando mais um vídeo. Eu espero que Deus venha falar muito com você nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, tá bom? Eu vou estar lendo uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 16, que diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, nesse contexto, estava querendo saber a respeito do que as pessoas falavam a respeito dele. E aí os discípulos respondem, uns falam que é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, e outros falam que o Senhor é um dos profetas. E hoje isso também não é diferente, né? Naquele tempo, as pessoas tinham um ponto de vista a respeito de quem era Cristo. E hoje também as pessoas têm um ponto de vista a respeito de quem é Jesus. Hoje, pessoas pensam que Jesus, ele no caso, seria um arcanjo, como as testemunhas de Jeová defendem, que Jesus era um anjo, que seria o arcanjo Miguel. Os espiritistas vão falar que Jesus ele era um espírito que veio à Terra com o objetivo de trazer lições e ensinamentos morais. Os judeus vão falar que Jesus ele era um dos profetas, outros vão falar que Jesus era um rabino, e outros vão falar que Jesus ele era um falso profeta. E também os budistas vão alegar que Jesus ele era um Buda, um budista, no nível do próprio Buda. E também temos os mormons que vai falar que Jesus ele era irmão de Satanás e filho natural de Adão. Então o que eu quero trazer para você? Não importa o que essas pessoas falam a respeito de Cristo. Aquilo que eles falam a respeito de Cristo não vai definir aquilo que Jesus é. Jesus pode receber várias opiniões. Muitas pessoas podem falar o que quiser a respeito dele. Mas se eu chegasse para o apóstolo Pedro e perguntasse, Pedro, quem é Jesus? Ele responderia, Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, João vai dizer, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, o que é e o que há de vir. No princípio Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o texto continua, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Quem alega que Jesus é o Filho de Deus, esse é bem-aventurado. João capítulo 3, versículo 16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus como Filho de Deus receberá a vida eterna e se assentará com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com Deus no trono. Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 21. E essa é a mensagem que eu trago para você nesse vídeo. Que você receba essa palavra e tenha a convicção que Jesus ele é o Filho de Deus. Que Deus o abençoe.